Boa noite, meus irmãos. Sintam bem-vindos à nossa casa, essa casa de paz, de amor e luz. Agradecemos a Deus nesse momento de reencontro, onde nós nos reencontramos todos os domingos, todas as quartas, todas as sextas. E possivelmente agora em janeiro a gente vai ter outra data também para nos encontrarmos. Porque esses reencontros, eles simplesmente fortalecem os laços que nós temos de espiritualidade. E muitas vezes se faz necessário reencontrarmos nessa encarnação para despertar em nossos corações as amizades adormecidas. Muitas pessoas que vêm à nossa casa despertam em cada coração a amizade adormecida. Nós somos irmãos que fomos criados simples e ignorantes por Deus, como espíritos eternos. Estamos nesse corpo hoje com o propósito de trabalharmos as provações e as expiações para a nossa evolução. E hoje, mais uma vez, nós temos a satisfação, o prazer de termos um irmão, Alberes, que vem nos ajudando sempre que é solicitado em nossa casa. E com isso, cada vez mais, irmana conosco. O tema que Alberes vai apresentar para nós esta noite é um tema muito interessante, de uma profundidade boa, que é uma frase dita pelo nosso irmão maior, Jesus: não vim trazer a paz, mas sim a divisão. E muitas vezes nós passamos por cima dessa frase várias vezes e não nos damos conta do que representa esse homem tão divino e tão bom nos trazer a divisão. Mas hoje, com certeza, Alberes vai nos fazer pensar mais sobre este tema. E para darmos início à nossa reunião nesta noite, eu peço à nossa irmã Lenira que faça a prece dela. Todos nós estamos preparados para fazer uma prece. Deus, todas as coisas da Deus pelo universo, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para nossa irmandade, para que possamos levar a nossa casa aprendizado que hoje nosso irmão Alberes, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, nosso reino seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Assim seja. Nesse momento nós passamos a palavra ao Alberes. 50 a 60 minutos, Roberto, fica à vontade de passar para a gente. Meus amigos, boa noite. Aleluia, mais uma vez, e aqui está, para que a gente possa conversar um pouco, sobre o Evangelho do Cristo, que é e deve ser o objetivo de uma casa como essa. E nosso também, quando aqui estamos, nesse instante, buscamos algo. Que a gente podia estar em casa agora, conforto no sofá, assistindo o Fantástico, a companhia dos familiares, mas algo nos toca e algo nos chama para que consigamos verdadeiramente escolher algo diferente do que aquilo que a matéria só ela nos proporciona.
E esse é o grande objetivo de encontros como este. Maior alegria ainda em estar aqui, né, no início desse mês, um mês que para todos os cristãos tem um significado diferente, né, apesar de que datas, né, elas não, na verdade, não era para nos dizer muita coisa, e sim os sentimentos, as lembranças e as intenções íntimas nossas. Mas como há, né, uma estrutura toda preparada para esse mês de dezembro, né, em torno do nosso Senhor Jesus Cristo, a cadeia que se faz, que a percepção energética que nós podemos ter dentro desse mês, ela propicia, né, uma forma muito benéfica para que nós possamos identificar o bem, né, de uma forma mais generalizada. Então é com grande alegria que no primeiro, né, domingo do mês nós estamos aqui para conversar sobre esse homem que aqui esteve, que tanto nos deixou, né, que simplesmente dentro de sua fala, dentro do que ele representou e representa até hoje, ele conseguiu dividir a humanidade. Porque é assim que nos livros, até nos livros de história, né, lá na sala de aula, quando nós dávamos os primeiros passos na nossa educação escolar, os professores já nos passavam essa divisão, né, do chamado AC e DC. Porque o mundo verdadeiramente se dividiu depois da passagem dele, em antes do Cristo e depois do Cristo. Essa significação tem uma conotação muito forte, né, e que a gente precisa ir buscar verdadeiramente o que é que retrata isso, né, o que é que fez, né, verdadeiramente até o calendário mudar. Porque a partir dele houve essa mudança. A partir dele a cronologia começou do zero novamente. Então é algo diferente. É algo que vem nos mostrar uma estrutura da essência divina que desceu dos céus e aqui veio edificar a boa nova. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É um ser diferente, né, e sempre será diferente. Não é à toa que os espíritos amigos, aqueles que foram responsáveis pela codificação, aqueles que nos deixaram essa doutrina maravilhosa, porque a doutrina não é de Kardec, como muitos pensam. A doutrina não é de Kardec, a doutrina não é kardecista. A doutrina é dos espíritos que codificaram, que trouxeram, né, esse verdadeiro ensinamento para nós. Emissários de Jesus. E muitos acreditam que coordenados pessoalmente por ele. E isso não é, de forma alguma, o nosso sentido, né, de discussão. Mas é uma doutrina de amor que veio das mais altas esferas do mundo espiritual. Kardec foi apenas o elo de ligação que era necessário para que de lá viessem essas palavras, essas orientações e aqui ficasse. E ele recebeu essa missão e cumpriu totalmente até o seu desencarne. Mas a doutrina é do Cristo. A doutrina é cristã, porque é só nele que nós conseguimos verdadeiramente encontrar o caminho correto. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre, como o Pedro já adiantou, sobre um capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá a passagem na Bíblia, que Kardec trouxe para o Evangelho com muita felicidade, para que nós pudéssemos entender verdadeiramente um pouco mais do que o Cristo quis dizer, que Jesus quis nos passar. Porque da forma como muitas passagens, da forma como a Bíblia nos traz,
às vezes nos dá uma conotação e um entendimento diferente. Se a gente não for a fundo identificar aquilo, se a gente não for pesquisar aonde foi, em que tempo foi, até porque os verbos que eram empregados na época eram totalmente distintos, palavras que tinham conotações idênticas. Você falava algo e que aquela palavra queria dizer algo totalmente diferente do nosso entendimento hoje. E vocês imaginem a Bíblia que foi trazida até nós, passando por várias traduções durante todo esse tempo, né? Então, há verdadeiramente muitas distorções por falha humana, porque a Bíblia não foi, no tempo ela foi escrita por Jesus, né? Foram os apóstolos que ali trouxeram, escreveram, né? Mostraram aquilo que vivenciaram com ele, e aqui eu estou me direcionando, né? no Novo Testamento, e escreveram contando tudo, né? Que passaram junto dele, aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, porque Jesus não escreveu nenhuma palavra, ele não deixou nada escrito, né? Em momento algum. Consequentemente, nós devemos e temos a obrigação de ir buscar o que é que ele quis dizer. Não é de forma alguma, né, que nós estejamos nos sobrepojando ao Cristo em querer interpretar ou querer trazer para o entendimento aquilo que verdadeiramente ele quis passar. É o nosso papel. É isso que a doutrina espírita se propõe, sempre se propôs e sempre será, em trazer a realidade dos fatos, né? O que realmente é. E esse capítulo que Kardec intitulou de moral estranha, né? Na realidade um item, né? Que Kardec intitulou de moral estranha, e que ele está dentro, né? de um processo muito em cima disso que eu acabei de relatar para vocês. É o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente iniciar, eu vou pedir permissão a vocês de ler apenas 3 parágrafos pequenos, apenas a passagem bíblica, né? Que Kardec foi lá na Bíblia e escreveu aqui exatamente como está lá, com ponto, vírgula, exclamação, interrogação e tudo mais. Então, ele diz que é o item não vim trazer a paz, mas a divisão, no capítulo 23, moral estranha. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Isso está lá em São Mateus, capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Vamos encontrar dessa mesma forma, sem mudar nada. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quando me sinto apressado, que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro, mais o contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho e o filho com seu pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Esse outro item está em São Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53. É estranho, não é estranho? Né? Não é à toa que o capítulo chama-se Moral Estranha. Porque isso, sendo dito e trazido expressamente por nós, né, já soa, né, muito forte, muito diferente. Imagine saindo da boca de Jesus.
Imagine o mestre chegando e dizendo isso, que veio trazer a espada para a terra, né? Que veio trazer e fazer divisões acontecerem. Ele não veio unir, ele veio desunir. É isso que ele está dizendo. Essas são as palavras. E aí, quando nós, né, temos aquela mania, né, que algumas pessoas defendem isso, da gente ir na Bíblia e não mudar nada, da gente ir na Bíblia e pegar as palavras e as frases como elas estão e empregá-las na vida como elas são. Então aí a gente começa a pensar, como é que eu posso entender Jesus Cristo com expressões dessas, se eu não for entender e buscar o que ele quis me dizer, o que ele quis trazer para nós. E o mestre dizia que não seria nada fácil, né, a implantação daquilo que ele iria trazer. Que muitos processos difíceis e complicados, que guerras se formariam, né, que tudo iria ser muito difícil, porque toda e qualquer ideia, e aí vocês podem tomar isso como base até do dia a dia de vocês, toda e qualquer ideia nova trazida por alguém, mas que essa ideia vai mexer em uma estrutura que está, né, já formada, já sólida, ela vai encontrar oposição. Não tem como, mesmo que seja algo visivelmente que vai melhorar o que quer que seja, mas vai encontrar dificuldades, vai encontrar barreiras, obstáculos para ser implantada, pelo medo do novo e pelo medo de mexer naquilo que já está acomodado. É justamente por isso que nós não conseguimos avançar mais rapidamente na evolução. Nós não conseguimos galgar, né, degraus mais rápido, né, por esse nosso acolhimento do medo do novo, do medo de avançar, do medo de encontrar dificuldades naquilo que está para ser iniciado. E Jesus veio nos mostrando totalmente o contrário disso, porque aquilo que ele trouxe era algo que até então não tinha sido ouvido. O que é que o povo estava acostumado? Se a gente tirar os 10 mandamentos da lei que Moisés foi encarregado de trazer, até o Cristo, qual foi, né, o algo novo, além da grande materialidade que então se vivia? Sem entender, sem ter verdadeiramente, né, o processo divino como algo concreto e vivido. Se tinha os 10 mandamentos, mas era como algo que fosse para ser lido, observado, mas só porque a lei mosaica, que era a lei civil, que ainda era algo que se sobrepojava até os 10 mandamentos. Porque quando você respeita a lei de dentro por dentro e olho por olho, então você está tirando a lei de amor. Quando você diz que a mulher tem que levar uma pisa todos os dias, você está se sobrepojando a lei de amor. Quando você diz, né, que o homem é superior em tudo à mulher, você está sobrepojando a lei de amor. E era isso que a sociedade até Jesus tinha como estrutura. Vieram, né, alguns a anunciar a chegada do Messias. E o povo esperava, e o povo
ficava atento, na expectativa. Só que a esperança que o povo tinha desse Messias que estava para vir, né, como Elias, Jeremias vieram anunciar e outros profetas, era um Messias sanguinolento, aquele que iria sobre a força imposta dominar e vencer o império, que iria montar uma estrutura em cima da força. E chega Jesus, nascendo numa manjedoura do lado dos animais. E chega Jesus e começa a crescer e começa a se identificar com todos, indistintamente, dos que não têm a sabedoria aos sábios do tempo. Aos 12 anos de idade, discutindo, pregando e rebatendo os doutores da lei. E chega Jesus de uma mansuetude diferente de tudo que era esperado. Como é que esse ser iria ser recebido como Messias à época? Não ia. Não ia. Mas a espiritualidade superior já tinha em si, né, tudo que estava programado. E na decisão concreta da vinda do Mestre, ele veio com objetivos e trazendo essa espada em punho, conseguiu fazer com que essa estrutura totalmente diversa começasse a girar, identificando novas formas de se viver. E ele sempre disse e mostrou as dificuldades que haveriam, as perseguições concretas que os cristãos da época tiveram. E na última ceia, antes, né, da crucificação, ele olha para os 12 apóstolos e, com aquele magnetismo que nós não conseguimos nem expressar aqui, simplesmente, né, falamos rasteiramente para o nosso entendimento, com aquele magnetismo gigantesco, olha para um a um e sabe exatamente o que cada um está pensando e o que cada um iria fazer a partir dali. Porque ele sabia que estava próximo o seu retorno ao mundo dos espíritos. Mas ele não sabia concretamente o que a escolha de cada um seria. Porque 3 anos do lado do Mestre, olhando ele fazer, aprendendo a fazer, mas a mudança íntima, até nos apóstolos, concretamente, não havia acontecido. Porque se vocês prestarem atenção, eram 12. E aí eu pergunto, quantos foram até a cruz com Jesus? Foi só um. Foi só um. Foi só João Evangelista, o mais novo dos 12, 16 anos de idade. Só ele ficou do lado de Maria, acompanhando o processo até o derradeiro instante. E os outros? Um negou 3 vezes, Jesus tinha dito que ele ia negar. O outro entregou aonde Jesus estava. Jesus sabia que ele ia fazer isso. Porque na ceia ele disse: tu vais me negar, tu vais me trair, tu não vais me acreditar. E saiu dizendo. E eles sabiam que no fundo o sentimento era esse, eles não tinham feito ainda. Mas dentro de cada um o sentimento estava exposto. Mas o Cristo, com o seu magnetismo, sentiu e sabia o que ia acontecer com cada um.
mas também ele tinha a certeza de que era esse momento que a espada estava para ser usada. Porque essa divisão estava por acontecer a partir daquela crucificação. E hoje nós aqui estamos falando de Jesus abertamente, com essas portas abertas por isso. Começou ali, porque até a crucificação não existia o cristianismo. O que existia até a crucificação eram os apelidados de seguidores do Nazareno, ou seguidores do carpinteiro. Era assim que o povo era chamado, era apelidado. E não eram cristãos, porque não existia o cristianismo. A partir da crucificação, os apóstolos que tinham, todos, entre aspas, se debandado, para que também não fosse com medo da crucificação, eles, depois que Jesus retorna e se apresenta a eles em espírito materializado, e tem o diálogo com eles, e passa depois um tempo ainda com eles, e dizem que 40 dias, isso aí a gente não sabe afirmar concretamente, mas sabemos que realmente ele passou um tempo com eles. A partir daí, eles trouxeram para si algo novo. A boa nova começava a germinar. A boa nova começava a ter uma identidade. E cada um saiu com o seu destino. Outros somaram-se a eles, como Paulo de Tarso, como Inácio de Antioquia, e edificaram a bandeira de Jesus através da Boa Nova. E Lucas, em um belo dia, onde estava havendo uma fala, e ela era Paulo de Tarso quem estava falando, ele chegou e sugeriu que um nome fosse dado para essas pessoas, que se criasse uma identidade. E foi ele quem sugeriu que se chamasse os cristãos, vindo do Cristo. E a partir daí o cristianismo é reconhecido. E aí ganhou espaço. As perseguições começaram a se intensificar mais ainda. E vem nos narrar Emmanuel, na obra Paulo Estevão. Quem não leu está perdendo uma oportunidade grandiosa na existência. Para mim, particularmente, a obra, o livro mais completo que eu tive a oportunidade de ler até hoje, sem diminuir nenhum outro, mas sim somar isso. Emmanuel vem nos narrar, vem nos mostrar o grande sacrifício daqueles que se encontravam nas catatumbas, que se encontravam em lugares escondidos, para poderem falar de Jesus, para poderem gostar cada vez mais desse ser. E vem retratar a obra 2000 anos também, o verdadeiro martírio daqueles que eram levados às garras das feras nas arenas romanas. Mas nenhum cristão abjurava a Jesus. Porque se eles dissessem que não acreditavam, que aquilo não passava apenas de algum engano, de leve engano, eles eram libertados. Mas todos preferiam a morte. E era um verdadeiro, é por isso que chamava de circo romano, porque as arenas, parecido com o estádio de futebol de hoje, se enchiam
E ali no meio as feras eram soltas, passando 5, 10 dias sem comer, e eles eram devorados. Mas Emmanuel nos traz que antes do ataque das feras, os espíritos desses seres já eram desligados do corpo. A espiritualidade já fazia o desligamento, anestesiando o espírito, e ele não sentia nenhuma dor. O desencarne acontecia ali. Mas, pela energia que Jesus, na crença do Cristo, trazia para esses seres, eles não sentiam nada. E nós? Pergunta que a gente deve fazer, né, para nós mesmos. E nós? Porque Jesus diz, e aí a gente traz para o nosso tema também esse pensamento. Será que é fácil seguir Jesus? Será que há uma facilidade em algum momento quando a gente se decide por Jesus? Uma coisa é certa: quem quer esse caminho não pode mais continuar sendo quem é. Isso é certo. Porque senão nós verdadeiramente não estaremos dentro dessa fileira. Nós podemos até achar que estamos, mas não estaremos. Porque as escolhas de Jesus são diferentes. E aquele que quer o seguir tem que se perguntar, em cada dúvida que nós temos, em cada instante que nós temos que escolher algo. Se fosse Jesus aqui no meu lugar, o que é que ele ia escolher? Essa é a pergunta. Porque se eu me pergunto e eu sei que Jesus ia escolher um caminho que eu não vou escolher, o que eu estou querendo é o outro, está errado. Está errado. Mas nós, na nossa pequenez, na nossa materialização ainda muito forte, a gente abafa isso. Raul Teixeira, ele usa um termo bem interessante. Ele diz que nós temos a mania de andar com travesseiros, né, psicológicos. Quando nós nos conflitamos com algo desse tipo, a gente pega esse travesseiro e abafa a consciência. A gente deixa a abafadinha e faz de conta que nada está acontecendo e vai para outra coisa. Aquilo passou já, abafou, ficou ali. E aí a gente muda o pensamento e começa já a agir de uma outra maneira, de uma outra coisa. Mas aquilo que ficou lá atrás, né, está abafado, tá. Mas chega um momento que esse travesseiro vai sair. Ele vai sair, e aí a gente vai ter que reparar isso. Não tem jeito. A consciência espírita nos chama a essa atenção. Não há como nós fugirmos da nossa consciência. A gente foge de qualquer pessoa aqui. Eu estou aqui falando, algumas pessoas aqui a gente já tem um contato há mais algum tempo, então me conhece já um pouco mais. Mas outros simplesmente me veem aqui falando, mas vocês não sabem que eu sou lá fora. Vocês não conhecem Alberes lá fora, no dia a dia. Por quê? Qualquer um de nós, é muito fácil nós colocarmos máscaras para nos identificarmos e nos mostrarmos às pessoas. Mas para a gente, para nós não conseguimos fazer isso. A consciência desperta não nos deixa fazer isso. É querer enganar o enganável. Porque a vida vai nos cobrar esse erro. Não tem como fugirmos da cobrança da vida. A lei de causa e efeito. A vida nos devolve aquilo que nós damos à vida. Seja de bom, seja de ruim. Vem ao nosso encontro.
mais cedo ou mais tarde. Se não der tempo de ser nessa vida, vai ser na outra. Mas geralmente é nessa ainda. Consequentemente, nossas dores, nossos desesperos, nossas preocupações, né, tudo aquilo de ruim que nós identificamos na nossa vivência, são conflitos íntimos, são plantações que nós fizemos há algum tempo atrás e que agora a colheita está acontecendo. Não há como a gente sair daqui e dizer eu vou mudar, né, porque eu escutei que é assim. Não existe, né, uma mágica para isso. Mas existe um esforço continuado. E cada dia eu posso melhorar um pouquinho. Cada dia eu posso deixar de fazer algo que eu sei que não está certo, aos poucos. Quando eu ver, né, mais na frente, eu já consegui uma superação. É para isso que a gente está aqui. A existência, ela é para, passo a passo, a gente ir identificando e crescendo. E quando Cristo nos fala que veio trazer a espada, é essa espada. A espada que incomoda quando a consciência chega. A espada que nos chama a atenção quando nós estamos na nossa casa e alguém nosso, quem quer que seja da família, não abriu ainda a consciência para as questões espirituais e começa a se conflitar conosco pelas escolhas que nós estamos fazendo, pela mudança que eu estou lutando em realmente alcançar, por algo que eu fazia e que deixei de fazer. Os amigos que me cobram, rapaz, e a cervejinha, e a farra, como é que vai ser? E que eu digo que eu não vou mais, que não faz parte mais de mim. A espada está agindo, porque ela corta, ela veio para essa divisão. O Evangelho do Cristo veio semear, plantar e colher verdadeiramente o amor divino. E não há como não ter divisão. Quando nós optamos por Jesus, iniciamos a divisão. Iniciamos porque não há como levarmos as pessoas que nós queríamos que viessem conosco, porque ainda não é o momento delas, ou porque elas estão optando por outra escolha. A divisão acontece. Os conflitos acontecem. Eu não sei aqui na casa, mas lá no Chico Xavier, que é a minha casa espírita, a gente tem uma identificação muito forte com isso, nas mulheres principalmente. Né? Muitas mulheres que buscam, que tentam se doar mais, trabalhar mais pelo centro, fazer mais, mas são cobradas em casa. Porque o marido não quer. O marido não vai, também não quer que elas lá estejam. O marido puxa para um lado, puxa para o outro. A espada está agindo. Essa é a divisão que o Cristo falou. A divisão que faz a mudança acontecer. Quando entramos e escolhemos o caminho de Jesus, é muito difícil seguir. É por isso que muitas pessoas não conseguem. É por isso que existe muita falência nas escolhas, porque o mundo ainda é muito forte dentro de muitas pessoas. E essa convivência se torna um pouco mais difícil, né? Porque você imagina, as mulheres que aqui estão, né, sabem o que eu estou falando. Quando o marido não se identifica com a religião, né, existe um conflito muito forte. Quando os filhos começam a ter escolhas e os pais começam a querer segurá-los e trazê-los também para uma instituição religiosa e eles querem outras coisas, a espada está agindo. A espada que corta e que quer quebrar o orgulho, que quer quebrar
né, a vaidade, o egoísmo, todas essas chagas que estão dentro de nós, e que é isso que o Cristo disse que veio trazer. Ele veio dividir o certo e o errado. Ele veio buscar em cada um de nós aquilo que nós temos dentro de nós e que não conseguimos botar para fora. Por N situações, e aqui com cada um é diferente, não é igual, mas que está lá dentro, latente. Basta apenas uma eclosão, um momento X para iniciar o processo. E Jesus veio nos dizer que nós temos essa condição de fazer. Vocês imaginem, né? Na época, Jesus entrou em conflito, né, com os fariseus, com os saduceus, com os sacerdotes da época, porque tudo que Jesus disse e veio trazer ia de encontro ao que eles pregavam. Era tudo diferente. Não havia como não ter esse conflito. Não havia como não ter essa revolta que aconteceu, da forma que se deu. E qual foi a opção? A opção foi matar, né, o homem, pretendendo matar a ideia. Mas a ideia não morreu. A ideia se solidificou. A ideia criou bases sólidas. E hoje nos proporciona essa conversa, esse diálogo, essa expressão, né, que nos faz tão bem, que nos enche, né, diferente de muitas outras coisas. Quando no início comecei a falar da opção que nós temos de aqui estar, é justamente isso. Quando nós participamos, né, pelo menos comigo acontece isso, não sei se com vocês, quando nós participamos de um encontro como esse, no domingo à noite, amanhã, quando a gente acordar para começar a semana, né, a semana de trabalho, de estudo, a gente amanhece diferente. A gente amanhece renovado, a gente, né, levanta, né, com outra disposição, com outra forma de ver as coisas, né? Antes, eu confesso a vocês, né, alguns anos atrás, eu tinha a segunda-feira como uma inimiga minha. Eu não podia ouvir a música do Fantástico, e eu lembrar que já vinha a segunda-feira chegando. Era um trauma, né? Mas a gente, né, começa a identificar e ver as coisas de uma outra maneira e buscar, né, participar de lugares e momentos como esse, que nos fortalece, que a gente precisa, né? A confusão do dia a dia, tudo que a gente passa e temos que passar, precisamos de um abastecimento, precisamos de uma recarga, né, de uma bateria ligada de alguma maneira, para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga ir em frente. E uma casa como essa é um desses lugares. Então, meus irmãos, a gente viu muita coisa, né? As chamadas guerras santas, que em nome de Deus, né, tentaram, né, introduzir pela força, né, defesas, e querendo que fossem seguidas a qualquer forma. Até hoje a gente tem países aí que vivem em conflitos, né, religiosos, né? A Irlanda é uma delas, e tem outros, né, que vivem nesse conflito, achando e buscando a Deus nessa expressão. O Espiritismo vem nos mostrar algo diferente, vem nos convidar para algo diferente, porque tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus prometeu, o Espiritismo vem nos ofertar, nos convidando a todos nós, indistintamente, a tentar, né, buscar
em cada um aonde estão os mais grosseiros erros nossos ainda, aonde estão as maiores dificuldades nossas ainda, e não termos vergonha de fazer com que a espada comece a cortar. Se há necessidade de ser exposto, né, em outras pessoas, que façamos. Vergonha é estarmos com esses pontos obscuros dentro de nós, sem querermos trabalhar com eles. Só iremos vencer, só iremos conseguir lutar contra cada um deles quando criarmos coragem de colocá-los para fora e dizer: eu posso e eu vou conseguir passar. Essa, né, é a espada que o Cristo veio trazer. Particularmente, né, eu quero essa espada em mim. E eu acho que para todos nós é uma lição muito forte, muito esclarecedora e que nos chama muita atenção. Eu vou encerrar com uma frase de Kardec, que está, né, no capítulo que eu citei para vocês do Evangelho, Moral Estranha. Ele encerra dizendo: era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. A espada tem o objetivo de mexer conosco. Que deixemos que ela mexa, que deixemos que ela possa nos provocar, porque mesmo que doa, essa dor passa, e depois que ela passa, o amanhã é totalmente novo. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a Alberes para que a gente reflita sobre essa questão de não vir trazer a paz, mas a divisão. Meus irmãos, eu queria dar alguns avisos antes de terminar nossa reunião. No próximo domingo, nós vamos ter a palestra de José Otávio com o tema Levantai e Seguir. Se não for levantar e seguir, é mais ou menos isso aí, é levantar e seguir, alguma coisa assim. O verbo eu não sei contar. No dia 20, nós vamos ter a palestra de Thales, o amor como princípio maior para uma sociedade mais justa. E queríamos agradecer a presença de todos, principalmente das pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez. Esta casa recebe a todos de braços abertos. E gostaríamos de responder uma pergunta que uma pessoa nos fez. E eu ontem estava numa solenidade evangélica mesmo, de pastor. Porque quando nós temos os nossos pés fincados na doutrina espírita, pouco nos importa qual a religião que a gente possa assistir qualquer solenidade, porque nós temos fincado os pés nessa doutrina maravilhosa consoladora. E o pastor, quando estava fazendo, ele disse que, segundo alguém tinha dito a ele, que um dos mais inteligentes homem que escreveu a Bíblia era Eclesiástico. Não é Eclesiastes, não. Eclesiástico. E ele disse que nós observássemos Eclesiástico 7 e 8. Ele diz assim, que Eclesiastes diz assim: tudo é muito bom quando começa, mas muito melhor ainda quando termina. Veja que frase tão profunda. Tudo é bom quando começa, mas muito melhor ainda quando termina. Isso se encaixa no nosso ano. Nós estamos terminando o ano.
E começamos o último mês muito bem com albergues. Muito bom começar. Melhor ainda, o término do nosso ano. E nós escolhemos as pessoas para finalizar o nosso ano. Lembramos de albergues, ele prontamente atendeu. E essa chamada de atenção que albergues deu é muito interessante, porque no Natal, a última pessoa que senta na nossa mesa é Jesus. Nós convidamos os nossos familiares, os nossos amigos, mas a prece para o aniversariante nós esquecemos. Então lembrem que em dezembro, pouco importa se Jesus nasceu em abril, mas convencionaram que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não vamos questionar. Qualquer dia a gente pode ser o aniversário dele. Antes do jantar de vocês, do dia 24, véspera do Natal, antes de brindar o Natal com cálices de champanhe, parem, pensem, reflitam e orem. Faça uma prece de coração, aquela prece que coloca você frente a frente com Deus. E agradeça todos os momentos do ano, todos os momentos maravilhosos, todos os momentos difíceis. E você superou tudo isso. Está chegando ao fim de um ano convencional, que poderia ser um mês, que poderia ser um dia. Se pudermos, deveríamos agradecer. Nós podemos e deveríamos agradecer todos os dias, ao acordar, ao deitar, porque são momentos difíceis que nós ultrapassamos, mas são momentos sensacionais para a nossa evolução. E nós começamos as palestras de dezembro, que é o início do ocaso, o início do final de dezembro, com a palestra só sobre Jesus, que é a pessoa ou o ser mais importante desse mês. Então, devemos